Oi, pessoal, como estão? Eu senti de vir fazer uma leitura de opções com essas três cartas. As três são o arcano maior número 15, chamada de a carta da sombra ou a carta do diabo. E a sensação que eu tenho é de vir aqui ler para nós sobre que conteúdo nós temos lá na nossa sombra reprimido, que seria muito importante que viesse à tona para nós recuperarmos essa potência, essa força na nossa vida. Então escolha qual dessas três cartas lhe chama mais a atenção e eu vou fazer a leitura de cada uma delas. Escolheram? Então vamos lá. Vamos começar com a carta da sombra do tarô das bruxas. É esse deck. É o deck mais usado. Meu primeiro deck de tarô. Já tinha embaralhado, mas vou embaralhar um pouquinho mais. Então, o que tem lá na sua sombra, reprimido, recalcado, gastando uma energia do seu sistema para ficar lá, além de não estar sendo utilizado no momento, que lhe daria uma força extra. Pagem de paus, 5 de paus, 10 de espadas, 2 de copas, o karma, a temperança. E no fundo do deck, cavaleiro de paus. Eu sinto aqui que há um medo de conflito, 5 de paus. Um medo de falar a sua verdade, de gritar aos quatro cantos o que você pensa. Uma vontade de se expressar, mas um medo de que isso gere controvérsias e conflitos. E aí você acaba abortando a missão, nem se expressa, nem fala nada. E isso pode ser que aconteça até no relacionamento amoroso, 2 de copas. Você tem interesse em alguém, mas nem demonstra, nem expressa. Não é só medo de conflito, é um medo de ganhar um não e se sentir inapropriado, não bom o suficiente. É como se lá no seu íntimo tem esse medo, essa insegurança de não ser bom o suficiente. E aí isso tá lá só com você, então você fica quietinho, aquilo tá lá dentro, quieto. Mas se você se expressar, se você for atrás ou abrir seu coração, alguém de fora pode dizer algo, fazer algo que corrobore com o que você sente lá dentro. E isso você não suportaria.
ia ser demais, daí você ia ter certeza que você não é bom o suficiente. Aquela desconfiança que tem lá dentro, que tá lá embaixo, ia virar uma certeza. Mas a gente tá aqui para olhar para isso, porque você tá pronto para olhar para isso agora. Então nós temos aqui a carta do karma, que também é chamada de julgamento. É o penúltimo arcano maior. E eu vejo aqui que você tá pronto a resgatar essa questão. E como é que a gente faz isso? É buscando como esse conteúdo ficou reprimido lá. Como que isso foi para lá? O que aconteceu? Que evento foi esse na sua vida que fez você sentir tanto medo de se expressar? O que aconteceu que lhe deixou com esse pavor de conflito, de dizer o que você pensa? Você foi rejeitado por dizer sua opinião? Você viu que é perigoso falar o que você pensa? Você pode ser retalhado por causa disso? Pode ser colocado de lado? Esse é o momento de olhar com coragem para essa sombra e ver o que você tem para aprender com isso. Talvez quando esse fato aconteceu, você não tinha mesmo condições de lidar de uma forma diferente com isso. Por isso que você reprimiu e achou melhor ficar neutro, responder como as pessoas estão esperando. Mas agora você tá mais forte, mais maduro. Inclusive a outra carta do fundo é o Cavaleiro de Paus. Então há uma evolução aqui, há uma força, há um desejo de movimento. E a última carta da sequência é a Temperança. Então isso aqui é um momento de cura. Essa é a carta da cura, do equilíbrio. Ela tem um pé na água e o outro pé na terra, na rocha. Então a gente deve tanto ouvir as emoções, mas também ter os pés no chão. É uma carta que fala em harmonização, em equilíbrio. Uma carta muito positiva. Então é isso, minha gente. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu posso te ajudar, te acompanhar nesse caminho. A gente pode olhar juntos para esse evento e levar luz, levar um novo ar para isso e ressignificar, liberar a energia que ficou presa naquilo, liberar o que você sentiu, medo, pânico, pavor, mágoa, liberar isso e levar novos ares e reintegrar essa sombra como força. Isso vai lhe trazer um novo equilíbrio, uma segurança, uma possibilidade de se manifestar, de se pronunciar, mesmo que isso gere algum conflito. Porque, como diz aquela música, paz sem voz não é paz, é medo. Então é isso, meus queridos. Vamos agora ler com o segundo deck e com essa cartinha aqui. Vamos ver qual é a sombra que você tem aí dentro, que tá pronta para ser visitada, para ser, eu até ia dizer exposta. Você tá pronto para fazer um convite para essa sombra vir à tona e olhar nos olhos dela e integrar essa parte. Vamos ver que conteúdo é esse que está reprimido aí.
Cavaleiro de Copas, o Dependurado, Rei de Ouros, Sete de Ouros, muita carta, só mais uma ou duas. Seis de Copas, afinal saíram três mesmo. Três de Paus e dois de Ouros que saíram juntas. Pois é, um cavaleiro de copas e um dependurado. As primeiras cartas. Os cavaleiros falam em movimento. E o cavaleiro de copas, ele se movimenta a partir das emoções, dos sentimentos, dos afetos. E parece que isso tá estagnado. Só que alguém com medo das emoções, alguém que... eu acho que é isso, alguém que reprimiu os sentimentos, como se não fosse seguro sentir. Alguém que tem medo de ser tomado pelas emoções, pelos sentimentos. E aí voltou toda a sua energia, sua força para coisas materiais, trabalho, estudo. Alguém que investe muito nisso. Mas, pois é, apesar de ser um rei de ouros, como tá junto com o sete de ouros, eu percebo que nem isso tá se materializando como a pessoa gostaria. Ela até consegue juntar algum dinheiro ou conseguir um trabalho ou começar um projeto, mas parece que isso não deslancha. Porque falta mesmo essa coisa de colocar o coração. E aí, de vez em quando, vem à tona essa coisa... como essa pessoa tá ali nesse seis de copas. Essa coisa nostálgica. De não se enquadrar bem, de estar faltando alguma coisa, de se sentir inadequado, de se sentir meio perdido, com falta de coerência, como se a mente puxasse para um lado e o coração, que até gostaria de expressar alguma coisa, mas tá silenciado, tá quieto, não pode se pronunciar. Então só vem aquele sentimento difuso que tá faltando alguma coisa, que as coisas não deslancham, sentindo que a vida tá parada, que as coisas não deslancham, apesar do esforço colocado, sabe? E a nossa leiturinha termina com um 3 de paus, um grudezinho aqui, um 3 de paus e um 2 de ouros. O 2 de ouros fala em dúvida. Também
fala em querer reequilibrar coisas. Sim, nesse caso é isso. Então aqui a sugestão é que você equilibre, que você dê um espaço também para o sentimento. Que não fique só nas coisas materiais. E arrume um espaço aí, equilibre isso com os sentimentos. E o 3 de paus, ai, olha como você vai ficar empoderado se fizer isso. E vai conseguir agir. Porque o 3 de paus já fala em estar assim, pronto para ir em frente. Pronto para agir. E com esse brilho, ó, que essa pessoa tá, com essa energia. Então, você integrar essa sombra dos sentimentos, das emoções. Se você começar a dar voz para isso, você vai se energizar muito e vai assim poder ir em frente de forma vibrante, cheia de energia. De novo, terapia, como eu falei no grupo 1, ajuda muito nisso, porque você tá num ambiente seguro, não tá sozinho, tem alguém ali que tá ali apoiando para você chegar nessas emoções profundas e nos eventos que fizeram você reprimir isso. E você tem ajuda para colocar isso para fora, para soltar. Um espaço sem julgamento para você colocar para fora, poder dizer o que você sente, poder ouvir o que você mesmo pensa sobre isso, porque essas coisas reprimidas, essas sombras inconscientes, a gente não se permite nem pensar nelas, e o nome já diz, é inconsciente, tá fora da consciência, fora do nosso conhecimento, mas se manifesta na vida, a gente reflete na vida essas sombras, então a gente vê os sintomas, pelos sintomas que a gente vê que tem alguma coisa lá dentro reprimida, alguma coisa que não deixa a nossa vida fluir livremente. Terapia é a mágica que ajuda a solucionar isso, e eu tô aqui para te ajudar. Então tá, vamos agora para a terceira opção, que é esse tentador aqui, fazendo um convite ali, chamando. Onde é que está o deck dele? Aqui. Esse é o Tarô Videntes da Luz. E o anterior eu não falei, né? Ai. O anterior era o The Good Karma. Vamos lá. Desculpem as falhas técnicas aí. Eu não vou fazer cortes no vídeo nem nada. Então, acontece. É o que temos. Então, vamos lá, vamos ver o que é esta sombra, que conteúdo inconsciente você tem aí, que caso você consiga resolver, trazer isso para a luz, você vai ter uma força extra, uma vitalidade nova na sua vida. Muitas cartas de vez. Rainha de Copas, o carro. Pagem de paus. Dois de ouros. Que já apareceu na opção 2 também. A torre e 9 de espadas, misericórdia.
o mago. E por baixo, a segunda carta, 9 de paus. Vamos ver. Olha, essa sombra tem muito a ver com medo. É como se essa sombra fosse um medo muito grande e que te deixa completamente encolhido e dominado. Pois é, eu sinto aqui que essa é uma coisa que veio da mãe, da linhagem da mãe, alguma coisa com a mãe. A rainha de copas muitas vezes representa a mãe. Bastante dualidade nessa leitura, o carro pode falar em dualidade, tem o cavalo branco e o cavalo preto ali. Como se algo lhe chamasse para a luz e com a mesma força algo chamando ou lhe mantendo nessa sombra. O 2 de ouros também fala muito em dualidade, em dúvida e não saber como conciliar duas coisas antagônicas. É um medo que deixa você na defensiva, aprisionado, sempre atento, hipervigilante no seu ambiente. E eu não sei, eu tenho uma sensação aqui que é um medo de coisas energéticas também. Um medo de que alguém faça alguma coisa contra você, que alguém lance uma coisa, uma energia ruim contra você, uma inveja, nem sei, um mal olhado, um medo, um pavor, olha só. Mas nós temos aqui uma carta da Torre, que saiu junto com essa, né? E geralmente é uma carta que assusta muito a Torre, porque ela fala de alguma coisa externa a nós que acontece e que a gente não tem controle. Simplesmente a gente vai ter que passar por aquilo. Juntar os pedaços, se levantar da queda, do baque e do melhor jeito que dá. Só que aqui, eu não, essa torre me parece, sempre é uma intervenção divina, por isso que não tem o que a gente fazer. Só que aqui eu vejo que essa torre vem para te desiludir desse medo que você sente. Então é uma torre abençoada, é uma torre esperada, uma bênção de torre, sabe? Eu também noto aqui, nesse pajem de paus, que o pajem é o aprendiz, né? Então, e paus é a carta que fala do espírito. Então, é como se você não tivesse muita ideia, muita noção da sua estatura, da sua força espiritual. É como se você, eu escutei aqui, como se você se sentisse frágil, vulnerável espiritualmente, cego, surdo em sentido espiritual. Aqui, na terceira dimensão, você tem os 5 sentidos para te orientar. Mas espiritualmente,
você não é cego, né? É surdo, não percebe o que se passa e aí sente muito medo. Me veio aqui também assoprado agora no ouvido que isso pode ter a ver com a sua gestação. Não sei, me veio. E aqui realmente tem bastante água, né? E aí me ocorreu você na água, no útero da sua mãe. Sabe lá o que aconteceu ali, o que sua mãe passou, e você naquele ambiente, né? Você sentindo tudo, recebendo aqueles estímulos todos externos e do ambiente externo e da sua mãe, que lhe deixaram muito inseguro, muito vulnerável, com muito medo, preso nesse medo. Só que agora é hora de olhar para isso e crescer, e liberar esse medo. E assim, ó, não ter medo dessa intervenção divina e confiar na vida, confiar no fluxo da vida. E aí termina com a carta do mago, que é o número 1 dos arcanos maiores. Você vai conseguir construir, iniciar uma nova realidade a partir desse renascimento, a partir dessa torre, a partir dessa desilusão. Ah, olha só, e olha a diferença. 2 arcanos maiores, né? Aqui, quem ressoar com essa leitura, ai que ruim esse reflexo ali, tá completamente uma marionete, né? E olha a diferença. Aqui já não é mais uma marionete. Aqui você tá criando a sua realidade. Aqui você não tá mais sendo manipulado. Nossa, e até me veio uma coisa agora de que as pessoas que ressoarem com isso talvez ainda estão muito na energia da mãe, muito debaixo da saia da mãe e até sendo manipulados também de alguma maneira pela mãe. Como você talvez por muito tempo se sentiu vulnerável, incapaz, talvez foi super protegido, você nem tinha muita coragem de ir atrás do que você quer e fazer suas escolhas e tomar suas decisões. Talvez você foi muito influenciado, entende? Por essa figura protetora materna. Escutei aqui também, tipo, mas você é tudo para sua mãe, como é que você vai poder seguir sua vida? Então tem coisas aí para também trabalhar, que seria muito interessante trabalhar em terapia, para desemaranhar tudo isso e tomar o seu poder de volta. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.